E aí, gente, tudo bem? Eu que é o Adalberto, a gente está aqui com a Roberta, a gente tem um convidado muito especial hoje também, e a gente hoje está em mais um capítulo do Pode Cuidar, podcast do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Goiás. Vamos lá? Olá para você que está acompanhando o nosso podcast, que é o nosso Pode Cuidar. Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, que é a Luana Ribeiro. A Luana é enfermeira, é mestre e doutora em enfermagem. Atualmente está como pró-reitora de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Goiás. É professora da Faculdade de Enfermagem, já foi vice-diretora da Faculdade de Enfermagem da UFG. E em 2021 assumiu o cargo de secretária executiva da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. Também já atuou no Conselho Regional de Enfermagem como enfermeira fiscal no Departamento de Fiscalização do Corém Goiás. Né? É natural de Itapuranga e é filha da Lu. E agora a coisa que eu também não posso deixar de falar é que foi minha aluna na faculdade, viu, gente? Tudo bem, Luana? Né? Muito obrigada pela sua presença, obrigada por ter aceito o nosso convite. Olá, Roberta, olá, Adalberto, olá todo mundo que está acompanhando o Pode Cuidar, né? Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui nesse projeto tão bacana do CIEG, para que a gente possa compartilhar um pouquinho aqui dessa trajetória. Luana, então nós vamos começar aqui perguntando, né, quando é que você começou a sua trajetória na enfermagem e quais as mudanças que você vê, né, desde que você iniciou até o recente momento? Nossa, já tá grande, né, Roberta? Foi minha professora, que bacana. Bom, eu iniciei o curso de enfermagem em 2005, né? Então, já tem 18 anos que eu me relaciono, né, diretamente com a profissão, porque, né, ela é a grande base. E eu vejo muitas mudanças no decorrer desse tempo, né? A princípio, até na formação, ela era muito mais focada na questão hospitalar, na atenção primária à saúde. E com o decorrer do tempo, hoje, inclusive no processo de formação, a gente trabalha com uma perspectiva diferente também, né? Que existem as áreas que a gente chama de clássicas, que são muito importantes, mas temos trabalhado com temáticas novas, com empreendedorismo, né? Com uma visão da profissão, numa perspectiva mais autônoma, né? Com uma visão que hoje o mercado exige da gente também, né? Que a realidade muda, por consequência, a gente também tem que se adaptar a essas mudanças. Então, eu tenho visto que está uma profissão em ascensão nessas áreas profissionais, né? E também, considerando um pouco que você falou esse processo da autonomia do enfermeiro e o quanto isso tem crescido. Conta um pouquinho pra gente, na sua opinião, assim, na sua visão, o que mudou de autonomia desse processo do enfermeiro lá no início, inclusive, até do seu processo de formação, que acredito que você já comentou, que foi um pouco diferente do que como a gente forma hoje. E nesse processo de autonomia, como é que você entende essa autonomia da enfermagem hoje? Tanto na atuação, seja na gestão, seja no processo assistencial. Conta um pouco pra gente. Eu vejo de uma forma geral, sabe, Adalberto, o que acontece? A formação do enfermeiro no contexto da saúde, ela tem uma formação diferenciada. Nós somos uma profissão que tem a maior carga horária, por exemplo, de gestão. Então, a gente trabalha a gestão transversalmente em todo o curso, mas a gente tem as disciplinas aplicadas. Então, não é incomum, né, no decorrer dessa experiência profissional, que a gente vê enfermeiros ocupando cargos de gestão. Secretários municipais de saúde, hoje a gente tem grandes representações nos ministérios, né, que são pessoas, pesquisadores. O que eu vejo é uma evolução histórica da profissão. Porque, legalmente falando, desde a base, né, do que a gente tem de amparo legal, que é a Lei do Exercício Profissional, que é de 86, ela já previa que somos uma profissão autônoma, né, que se relaciona internamente e hierarquicamente entre o auxiliar, o técnico e o enfermeiro. E com o tempo, o que a gente percebe é que o enfermeiro tem cada vez mais compreendido. Então, esse início, eu via que ele ficava mais num aspecto relacionado a outra categoria profissional, a uma vinculação a um CNPJ, né, de um hospital. Hoje, não. Hoje é muito comum que os nossos alunos já saiam querendo empreender. Ele quer abrir um consultório, ele quer ser um consultor na área de feridas, ele quer fazer um tratamento, muito na área de estética. Ou se não, também tem, né, offshore. Ele quer trabalhar
trabalhar em plataforma, ele quer sair. Então, o que a gente precisa é mostrar todas essas possibilidades, que inclusive são inúmeras. Então, hoje a formação também é um desafio, né? Porque a gente ocupa e é muito importante que ocupemos. Por quê? Porque é uma profissão que tem como objeto o cuidar. Então, o nosso olhar é muito diferente. Desde a cadeira, né? Desde quem faz o plantão que está lá no atendimento, até quem é o diretor-geral, quando a gente tem um enfermeiro, esse olhar é mais sensível. Porque a gente desenvolve isso de forma diferente. Além da visão holística, que é a base das diretrizes curriculares nacionais da nossa formação. Ótimo. Você falou uma coisa interessantíssima, né? Quando a gente ocupa determinados cargos, tem crescido bastante esse tipo de representatividade, né? Da gente ocupando cada vez mais cargos dentro das gestões, né? Das gestões das cidades, das gestões dos espaços, né? Conta um pouco dessa experiência que você comentou, eu acho que também não é de segredo para ninguém, dessa experiência que você teve na Secretaria Municipal de Saúde, né? Além de ter uma experiência também em meio à pandemia, né? Que eu acho que foi mais um desafio. Conta um pouco pra gente. Foi sim. Eu acho que eu vou contar um pouquinho de como chegou lá. Porque ótimo. aí eu acho que, né, que mostra o que aconteceu. Ali em 2020, março de 2020, o mundo todo recuou. O que a enfermagem fez no meio do Nursing Now? Virou. Né? Ela foi para a ponta. Nesse sentido, eu estava vice-diretora da Faculdade de Enfermagem à época, e o que nós fomos fazer? Fomos ver como podia contribuir enquanto universidade. E fizemos grandes projetos de extensão, grandes projetos de pesquisa, e o ensino da enfermagem não parou, né? A gente teve, por exemplo, por parte do Ministério da Saúde, o Brasil Conta Comigo, que o nosso estudante não ficou dentro de casa, né? O nosso estudante foi para a ponta porque precisou. Bom, então, nesse primeiro ano da pandemia, nesse desenvolvimento de projetos, nós começamos a nos relacionar com todos os entes públicos, com o Ministério, com o governo estadual, com o governo municipal. E aí, em 2021, eu recebi o convite para ser secretária executiva, né? Que é o segundo cargo de uma capital, né? Nós somos a 10ª capital do país e estava começando o segundo pico da pandemia, né? E nesse momento foi um diálogo enorme, mas a gente viu que poderia contribuir. E ali, eu preciso muito ressaltar isso, né? O convite, é claro que é nominal, porque é um cargo, mas é todo mundo, é toda uma profissão junto, né? É toda uma base formativa junto, porque, de verdade, era um momento que foi um momento que estava estourando Manaus e, de igual forma, estava chegando a vacina. E o que é a vacina para a enfermagem, né? Tudo. Porque a enfermagem é realmente a profissão da área da saúde que sempre trabalhou com imunização. Então, foi bem a virada de janeiro para fevereiro que, ao mesmo tempo que estávamos com sérios problemas de leito, oxigênio, a vacina estava chegando. Então, nós assumimos esse desafio, talvez seja realmente um dos maiores desafios da vida. E vou te falar uma coisa, como faz diferença, né? No decorrer desse primeiro momento, nós não sabíamos, porque nós tínhamos campanha, por exemplo, de vacinação focada. Nós tínhamos um dia D, sempre tivemos. E tinha focado na criança, focada no idoso. E como a gente ia desenvolver uma campanha para todo mundo. Focado em todo mundo. Focado em todo mundo. Então, eu vou te falar que tínhamos muitos cargos de gestão na Secretaria Municipal de Saúde, tínhamos um gestor que amparava. Então, como é que nós fizemos isso? Na sala, todos os dias, em mesa. Não tivemos uma pessoa que conseguia ir resolver o problema. Erramos, acertamos, um dia tinha fila, né? Mas com certeza foi a experiência. E preciso ressaltar a força de vontade, né, de todo mundo junto. Por quê? Porque chegava uma hora que eles chegavam chorando na sala e falavam assim: Luana, a gente tinha um dia D, agora a gente não sai do dia D, todo dia é dia D, né? E a família em casa, e no meio disso, nós também perdemos gente, nós perdemos familiares, nós perdemos colegas. Então, eu acho que algumas coisas que aconteceram fizeram a profissão também, apesar de um momento muito complexo, nós perdemos muitas pessoas, mas a população teve a oportunidade de nos ver de uma forma mais completa, né? Então, as nossas causas mudaram a partir disso também, né? Quando a gente discute carga horária, quando a gente discute piso, isso saiu um pouco daquilo que estava guardado, mas precisa sair cada vez mais, porque ali foi só o que apareceu, mas a gente tem um papel muito importante socialmente falando.
Luana, eu queria que você dissesse pra gente, contasse um pouco pra gente sobre a sua experiência enquanto Conselho Regional de Enfermagem, de fiscalização, né? Então, contar pra gente essa vivência que você teve nessa época. Bom, Roberta, foi minha primeira experiência profissional, né? Minha formação, eu fiz graduação e aí emendei com o mestrado e fiz o concurso do Corém. Foi, assim, uma grata surpresa na minha vida, porque é uma área da enfermagem, por exemplo, que eu desconhecia. Teve o concurso, fui fazer a prova de concurso, né? Como uma oportunidade. Bom, fiquei 6 anos no Conselho Regional de Enfermagem como concursada. Dos 6, 5 estive na gestão do Departamento de Fiscalização. E desses 5 anos, também fiz uma contribuição no Conselho Federal de Enfermagem. E aí a gente vê a importância dos nossos órgãos representativos. Claro, cada um com seu papel, né? A Associação Brasileira, o sindicato e o Conselho. Goiás esteve, né, por 4 anos na representação da região Centro-Oeste em nível nacional, em que se pensavam as normas, em que se pensavam os processos de fiscalização em âmbito nacional, visando não aquela fiscalização punitiva, mas uma fiscalização orientativa que pudéssemos contribuir com a profissão. Então, isso foi uma base muito importante, inclusive para ter realizado o doutorado na área de gestão, né? E, depois disso, a carreira toda permeou, né, a área de gestão e, claro, com toda essa base da enfermagem. Então, essa experiência no Conselho, primeiro, ela deu uma visão nacional, né? Porque a gente tinha operações da Força Nacional de Fiscalização, a gente discutia com todos os estados brasileiros e pensava essas normas, pensava a profissão lá na frente. Que eu acho que isso é uma coisa que precisamos muito pensar, né? O que era a profissão, que processo de mudança estamos passando e o que a gente espera. Acho que a gente precisa pensar nisso como desafio e sermos sermos visionários. Porque é uma profissão que consegue alcançar muito. No sentido de que talvez um diferencial gigantesco nosso. Nós temos altíssima competência técnica que é necessária, né? Porque temos sondagens, procedimentos complexos, só que nós temos também uma importância muito grande das ferramentas interpessoais, da competência relacional, de lidar com o paciente, de lidar com o familiar, de lidar com a nossa equipe. E aí está o eixo de gestão que hoje, né, pensando em toda a trajetória, Roberta, que você perguntou, da gestão lá, discutindo com a profissão, com a enfermagem, que realmente é uma profissão que mudou a minha vida, perpassando por uma muito maior, que foi toda a área da saúde, e hoje ser gestora da área de extensão e cultura. Essa base da enfermagem foi circunstancial para conseguir, né, a gente perpassar isso de uma forma muito positiva. Eu me lembro, inclusive, Luana, que você, enquanto já como professora, né, da UFG, que você fez questão de abrir um campo mesmo de enfermagem para esses alunos da graduação dentro do conselho. Né? Você pode falar um pouquinho dessa experiência? Porque é uma experiência, assim como você colocou, né, assim, que existem várias coisas que novas e recentes, né, que acrescentam na formação desse novo profissional de enfermagem. Então, esse exemplo eu acho que é um exemplo extremamente interessante, né, para esse aluno que está próximo de formar, que está ali no último ano, de fazer um estágio supervisionado, né, em algo que, num lugar que até então nem sequer, né, havia se pensado. A Roberta, a gente no último capítulo, no capítulo recente, inclusive assistam, a gente colocou a importância, inclusive, das instituições dentro da graduação, né? Da importância dessas instituições representativas estarem cada vez mais presentes dentro da graduação, né? Eu acho que isso foi um exemplo engraçado, que na época, eu também estudante, eu ainda perguntava assim, eu falei assim, eu posso me candidatar para o estágio? Eu tenho interesse, mas era um projeto específico da FG, eu sou filho da PUC, mas eu acho que, inclusive, até falando assim, vamos ampliar, tem que ampliar, é uma oportunidade interessante, mas eu acho que é importante você comentar sobre essa experiência, que eu acho que é uma experiência fantástica, assim. Foi uma experiência que a gente recebeu até reconhecimento dentro do Nursing Now como uma experiência inovadora, né? Nós realmente fizemos um convênio entre a Universidade Federal de Goiás e o Conselho Regional de Enfermagem para oferecer
o estágio supervisionado voltado para a área de gestão, né? Olhando a gestão no aspecto macro, que a ética, né, tá ali dentro, a ética ampliada e a ética profissional. E Roberta, foi ótimo você ter lembrado disso, né? Porque o que aconteceu? Todas essas pessoas que tiveram essa oportunidade, a gente tem um feedback e hoje, na experiência profissional, muito diferente. Eu tenho, e estou com ela novamente agora, eu tive uma orientanda de mestrado que defendeu nessa área, tá? Então, a gente articulou essa temática, porque por tudo que ela vivenciou, a relação com o código de ética, a relação com os processos éticos, a fiscalização, a questão do registro, inscrição profissional, ver o papel do conselho propriamente dito. E hoje ela é aluna do doutorado, minha co-orientanda também na área de ética. Então, ela está virando uma pesquisadora mesmo da área de ética pela experiência. Então, nós temos outras experiências também, que estiveram, inclusive, na gestão da Secretaria Municipal de Saúde comigo, porque quando a gente passa por esses órgãos, seja sindicato, seja conselho, ele dá uma visão diferente da categoria, né? Porque a gente consegue olhar para além do que só aquele muro daquela instituição. A gente olha diversas instituições e a gente começa a compreender um pouco do SUS, que é impossível a gente deixar de citar, né? Quando a gente olha para o sindicato, a gente olha ali o que está na primária, o que está na secundária, o que está na terciária, como que isso conversa. E quando você olha uma temática como a ética, que é transversal, é imprescindível que a formação ela fica muito complementar. Então, essa foi uma experiência muito bacana, né? Hoje eu acredito que o convênio precisa até verificar, mas ele já encerrou, e eu penso que temos um papel muito grande nisso. Nós, enquanto instituições de ensino, e vocês, né, que hoje representam a categoria, que a gente precisa fazer esse movimento, né? Então, vamos firmar um convênio com o sindicato para trazer profissionais perto de vocês, para entender, para ocupar espaço. Por quê? Um dos nossos nós é que nos espaços deliberativos nós não temos voz. Quando a gente olha o parlamento, de uma forma geral, do Senado, da Câmara Federal, da Câmara Estadual, hoje até a Câmara Municipal, quem nos entende, gente? Quem vive as nossas dificuldades? Quem consegue conversar no aspecto do objeto da matéria, né? Então, hoje nós não temos vozes em quantitativo para que as nossas pautas sejam levadas. E eu acredito profundamente que a formação é o grande diferencial e que, nesse sentido, abrir campos como sindicato, como conselho, como associação, muda tudo. E o feedback que eu tenho dos estudantes, do que eu pude vivenciar, é que muda muito, né? Porque eles já saem numa visão que eu brinco que aí a gente não olha o cone no aspecto afunilado. A gente olha numa visão transversal da profissão. Então, foi uma experiência única, Roberta, e eu acho que a gente precisa muito ampliar nesse sentido, né? Porque a gente muda a formação. E, Luana, isso que você está falando é algo tão importante, né? As entidades estarem no meio acadêmico, né? As entidades participarem ativamente desse processo de formação, né, dos alunos. E aí aqui a gente tem o Adalberto, que é nosso vice-presidente, que foi do Comitê Estudantil da ABEM. Né? Executiva. Que foi da Executiva Nacional da Enfermagem. CA, DCE. E fez parte, né, de todo esses processos políticos mesmo da enfermagem. Eu só não fui do estágio do Corém. Tá calma, nós vamos fazer. Daqui a pouco ele faz mestrado e a gente faz o estágio docência. Pronto. Que é fruto, né, o Adalberto e vários outros alunos, né, que foram nossos alunos, hoje são profissionais, né? Que são fruto mesmo desse comitê estudantil. E é muito importante essa proximidade, né? E quando você fala em relação à questão da representatividade, né, no meio político mesmo, né? Legislativo, né? Isso é extremamente importante, porque a gente precisa, né, de profissionais de enfermagem ocupando todos esses lugares. Né? Então, às vezes as pessoas têm um discurso, falam, eu não gosto de política, eu não misturo com política. Só que a gente tem que entender que a política, ela é o centro de tudo.
tudo, ela é o cerne de tudo, né? A qualidade do ar que a gente respira, da água que a gente bebe, é política. E passa pela né? enfermagem, né? Lá na vigilância sanitária. Então, exatamente. Então, às vezes, a gente tem esse conceito, porque a enfermagem é isso, enfermagem bandeira branca, a enfermagem não pode misturar com política. Tá, tudo bem, a gente entende que às vezes as pessoas não têm um lado partidário, isso é diferente, né? A política partidária é uma coisa, né? A política é outra coisa, né? Muito mais ampla, né? E essa questão da representatividade, sem dúvida alguma, isso é muito importante, né? Inclusive no meio legislativo, né? E aí nós estamos vendo aqui essa questão toda que nós estamos discutindo em relação ao piso, né? Quem é que nos representa? Né? Quem são esses profissionais que estão lá? Né? São enfermeiros, são técnicos, são auxiliares, são profissionais de saúde, né? Que às vezes não são na enfermagem especificamente, mas são profissionais de saúde que defendem, né, a sua categoria profissional específica e os profissionais de saúde no sentido geral, né? Então, é importante que a gente ocupe esses espaços para que a gente tenha avanços mesmo políticos, né, na categoria. A gente tem vivido, infelizmente, uma época que a gente tem perdido muitos direitos, né, enquanto profissionais de saúde. E é muito importante que a gente tenha pessoas no legislativo, na formulação de leis, né, para que a enfermagem seja realmente bem representada em todos os meios, né? E o impacto que a ausência desses profissionais dentro lá também causa, né? Eu acho que a Luana falou uma fala importante, mas eu vou guardar isso no coraçãozinho, assim, né? A importância, inclusive, do ser holístico em todas as situações. De enxergar amplo, né? De enxergar macro, né? Eu acho que o quanto a gente necessita de pessoas que enxerguem de forma holística, né? De que enxerguem de forma macro. Mas também consigam ir lá no micro, inclusive, e ver os problemas acontecerem lá, né? Você falou uma coisa importante sobre os panoramas, fez um reflexo de um panorama nacional, né? De toda essa sua avaliação que você faz. E uma pergunta, como você enxerga a enfermagem a nível nacional e a enfermagem goiana? A gente tem um pareio disso? Como é que a gente está no aspecto assim, de crescimento? A gente consegue, inclusive, acompanhar os crescimentos nacionais? Como está a enfermagem goiana no seu ponto de vista? Eu acho que é uma coisa assim, num país desta dimensão, Adalberto, é bem complexo, né, da gente fazer comparações, porque as realidades são muito diferentes. Por exemplo, quando a gente discute, enquanto eu discutia nacionalmente fiscalização, quando eu discutia, né, com o pessoal do Pará, do Amazonas, é balsa, como é que chega a vacina lá? Como é que chega para verificar? É balsa, é uma realidade. Em São Paulo, né, em Minas, que é o maior número de municípios, e no DF, que só tem Brasília, não tem interior. Então, é muito difícil. Agora, eu acredito, né? Nós vivemos uma era que temos informação a todo momento no telefone, né? Então, a gente tem tido um crescimento mundial, certo? E, nacionalmente falando, a gente representa aquilo que o país representa, né? Na região sudeste, as coisas chegam, né? De uma forma, pela característica das cidades, né? Mas é difícil de comparar. O que eu vejo é que a enfermagem goiana ela tem um protagonismo de um processo reflexivo importante, né? Então, nós temos, por exemplo, pesquisadores hoje que são referências na Anvisa, né? Que são referências nesses órgãos governamentais que têm essa relação. E a gente, tudo, tanto a área da pesquisa quanto a área do ensino, nós temos diversas pessoas que formaram com a gente, são referências também em outros estados, mas eu vejo um crescimento geral e proporcional à realidade, porque não tem como falar, a enfermagem difere do social, a gente não vive numa bolha, né? A gente faz parte do contexto social, e aí todos evoluindo vão juntos. Queria compartilhar um pouquinho na fala da Roberta e que eu acho que nós precisamos ocupar todos os lugares. E aí eu vou dar exemplos dos 3 poderes especialmente, né? O legislativo é esse que eu falei mesmo do parlamento, de virar e falar assim, é ali que aprova a lei. É ali que alguém tem que ter voz para falar o que acontece, dar exemplo do que acontece, né? Por que a gente discute carga horária? Por que a gente discute piso? Eu preciso saber o que a pessoa faz. E quando você vivencia o que faz, é totalmente diferente. O executivo, eu tenho clareza,
né? Porque o executivo é onde você se relaciona e faz direto com a sociedade. Então, o segundo nível de poder é que temos um papel e precisamos estar permeando transversalmente todo o executivo. Todo. Tá? E sem sombra de dúvida. Então, mesmo na superintendência, por exemplo, de gestão de pessoas, que hoje é uma superintendência que existe, o maior número de profissionais da saúde é do enfermeiro. É a enfermagem, né? Então, é o maior número. Ele representa o maior número no SUS. Então, precisa ter uma pessoa ali que entenda, inclusive, escala. Nossa escala não é simples, é uma escala um pouco complexa. E o judiciário? E o judiciário precisa compreender. Então, por exemplo, precisa ter peritos. Quantas vezes, desde a experiência do conselho, até com a secretaria, né? Até hoje que eu discuto, eu tenho grandes projetos ainda na área da saúde, que eu sento com o Ministério Público, que eu sento com o juiz e falo, olha, a realidade da profissão que você precisa dar exemplo do que acontece, né? Então, tem um caso, assim, que é muito fatídico de uma ação que a gente teve aqui no interior à época do conselho, que era uma ação do Conselho Regional de Enfermagem sobre permanência de enfermeiro durante todo o período de funcionamento da instituição. No caso, era um hospital do interior. E a defesa do advogado era que a cidade era muito pequena, então o enfermeiro conseguia chegar para fazer o atendimento. Então, não precisava ter em todo o período. E o juiz olhou e, no dia que foi feita a fiscalização, o fiscal encontrou na porta um paciente infartado. Na porta. E aí, foi importantíssimo nesse momento, porque, assim, quem não conhece a realidade fala, nossa, nesse município, em 3 minutos chega. É verdade, em 3 minutos chega. Mas em 3 minutos para um infarto, a gente perde um paciente, né? Então, assim, quando citou o fato que aconteceu, ele falou, não, mas não tem que ter só isso, tem que ter mais que isso, né? De igual forma, no município também, com exemplos. Então, assim, não adianta a gente pensar que é uma ponta, é o que você disse. Ele está na vigilância, ele está na atenção primária, ele está no hospital, é a base, né? Ele está em todos os contextos e ele precisa pensar o planejamento disso. Porque o terceiro não pensa, né? Porque ele não entende da matéria. Então, a gente precisa muito ampliar os espaços de uma forma geral mesmo, para que tenhamos voz. Coisa que eu também aprendi é que a gente precisa ocupar os espaços, mas a gente precisa conversar entre eles também, né? Então, acho que você falou muito interessante sobre a representatividade da enfermagem em seus diversos espaços ali separados, mas a importância deles se comunicarem, se eles conversarem entre si, né? A enfermagem, ela precisa conversar entre si, né? Ela precisa se interagir entre si. Eu acho que, acompanhando nisso, acho que eu deixo uma pergunta também, já estamos quase finalizando, mas, na sua opinião, o que é esperar da enfermagem para o futuro? Olha, eu acho que nós temos um desafio enquanto ser humano e não muda para a nossa profissão, né? O que eu vejo, Adalberto, que a gente tem evoluído muito enquanto profissão. Isso eu não tenho dúvida, né? Mas não podemos esquecer da nossa base. Em que sentido? Tenho visto isso, tem me incomodado e tenho colocado isso em diversos espaços. Que a gente tem evoluído, por exemplo, em áreas específicas e perdido um pouco daquilo que é de base, né? Aquele que a gente olha o paciente e oferece o melhor banho no leito, o melhor cuidado, que você olha e fala um curativo, a parte básica, entendeu? É claro que existe tudo para todo mundo, mas a gente não pode perder aquilo que é a essência nossa do cuidado, de quando a gente vê lá a enfermagem moderna. Não pode perder alguns princípios nightingalianos mesmo, sabe? A base do controle de infecção é nossa. E é claro que a gente quer que as outras profissões cresçam, né? Mas, assim, nós fazíamos tudo. Nós fazíamos tapotagem, nós fazíamos higiene oral, nós fazíamos todo o processo de cuidado no olhar integral. Hoje, não é incomum a gente ver enfermeira, mas isso não é meu, mas isso não é meu. A gente tem perdido espaço com isso. Acho que a gente precisa fazer uma reflexão, né, do que realmente é, porque também temos crescido. E eu acho que um desafio nosso, que talvez seja o maior, olhar, por exemplo, hoje o mundo está olhando os objetivos de desenvolvimento sustentáveis, né? Hoje não adianta mais, e aí vou citar uma experiência, qual foi um dos grandes projetos, né, de coordenação minha, inclusive antes de entrar na secretaria? Não tínhamos máscara, certo? Não tínhamos. E virou caos, porque descobrimos que dependíamos totalmente da China. E para resolver esse problema, só a enfermeira não resolvia.
Então, o que a gente fez? Juntou enfermagem, juntou engenheira têxtil para estudar o tecido, juntou design de moda, juntou engenheiro de produção. Então, essa experiência, que foi um dos grandes projetos ali no ano de 2020, da gente fazer uma máscara que era segura, é o que a gente precisa fazer para resolver os nossos problemas. A gente, olhando para o próprio umbigo, nós não vamos resolver os problemas que nós temos, que são muito complexos. Então, a gente precisa olhar para fora da caixinha. Eu acho que aí está a alma do negócio. Olhar para o meio ambiente fora da caixinha. E nós contribuímos, hoje eu tenho clareza para você, em tudo, 100%. Como que a gente faz essa inter-relação? Esse é o grande eixo. E quanto mais a enfermagem fizer isso, mais ela ocupará espaços com precisão, com clareza, com segurança, por consequência, mais respeito para a nossa profissão. Eu queria fazer mais 2 perguntas rapidinho antes da gente terminar. Quando você fala da gente não perder a nossa essência, da gente não perder essa base, a que você define isso? Assim, quais os processos que estão relacionados, né, entre a gente acabar perdendo um pouco dessa essência das nossas atividades fundamentais? Você acredita que, por exemplo, a abertura, né, de cursos sem uma fiscalização, né, para a formação desses profissionais, isso seja algo que acaba, vamos dizer, comprometendo um pouco da qualidade mesmo, né? E outra coisa, assim, outra pergunta é que mesmo quando você se desvinculou do conselho enquanto fiscal, né, e foi para a docência, você ainda continuou na Câmara Técnica, né, de fiscalização. E qual o olhar que isso te proporcionou? Já tendo essa vivência, a gente sabendo que a vivência é absolutamente importante para a gente conseguir, né, ver as coisas num contexto diferenciado, não só olhar de fora, né, e pensar como seria, mas já ter vivido, ter sentido e ter essa experiência, o que ela te proporcionou de diferente, né, mesmo não estando mais enquanto fiscal, mas sendo participante da Câmara Técnica? Nós somos um acúmulo, né, Roberta, de experiências. Então, assim, participando da Câmara Técnica, ele me deu esse panorama nacional. E aí, possibilitou qualificar muito o processo formativo, porque a gente via para além daquilo que era só aqui, né? E o Conselho Federal e o Conselho Regional têm um papel muito grande, muito importante para a nossa profissão. É ele que normatiza as nossas atribuições, é ele que tem a responsabilidade de fiscalizar o exercício profissional, ético, legal, científico. A gente precisa muito se relacionar, porque existe uma questão legal, né, de anuidade, etc., mas é porque ele tem um papel social muito importante. E aí já vou relacionar com a sua primeira pergunta, né? Se a gente pensa que o nosso objeto é o cuidar e que a gente lidar diretamente com a vida das pessoas, não existe coisa mais cara no mundo, né? Então, o processo formativo desse profissional, por consequência de todos os outros da área da saúde, tem que ter uma responsabilidade muito grande, né? Então, existe uma questão que é mercadológica, que a gente entende que ela existe, mas existe uma questão que qualquer equívoco, qualquer erro nosso, a incorrência é morrer o seu parente. É muito simples esse processo de reflexão. Então, acredito muito que a gente precisa pensar sobre ele, né? Bastante, porque ele é a base de tudo. E o que eu chamo de essência, que você pediu, é aquilo assim, a gente só consegue evoluir, tenho clareza disso, quando a gente conhece a história lhe permite entender o caminho que outros percorreram e você conhece as suas bases, certo? Hora que esse chão tá firme, a gente consegue evoluir. Então, a gente não pode virar e falar assim, agora eu quero estudar uma determinada área porque financeiramente ela é melhor. Respeito. E acho que é isso mesmo. Inclusive, já vou falar um negócio que eu falo em toda aula, enfermagem por amor, não. Tá? Por favor, né? Temos que ter todas as profissões, as pessoas têm que gostarem. Todo mundo tem que gostar do que faz. Isso é princípio basilar da vida.
Mas a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de qualidade de vida, tem filho para cuidar, tem família, igual todas as outras pessoas. Então, não é assim, nem todo mundo é anjo desse jeito. Isso é um trabalho muito sério, isso é um trabalho que apresenta sérias consequências, isso é um trabalho de impacto social muito grande, que a gente precisa ter essa dimensão. Porque, Roberta, depois que pega o diploma e depois que pega o registro profissional, as consequências éticas, criminais e cíveis e administrativas estão ali na sua porta. Ninguém vai perguntar onde você formou. Você era profissional? Era. E agora você vai responder por isso. Então, muitas vezes, a gente via, né, na realidade, dentro de uma audiência, o profissional chegar chorando e falar, eu não sabia. E a gente não tem o que fazer, porque ele responde pelo ato dele. Então, assim, eu chamo atenção para isso, não para causar medo, mas para entender a dimensão e a responsabilidade dessa profissão. Se a gente fazer isso coletivamente, aí nós estamos muito bem resolvidos. Isso aí. A pergunta? Então, vamos para a nossa pergunta aqui, para a gente encerrar. Eu queria que você falasse da Luana, sobre a ótica da Luana. A Luana pela Luana. Quem é a Luana pela Luana? É difícil a gente falar da gente, né? É muito difícil. E é uma dinâmica que a gente tem praticado bastante com nossos convidados. O quanto é difícil nós falarmos de nós mesmos nas nossas lições. Então, tá lá, o desafio tá dado. Mas eu acho que é uma coisa importantíssima, né? Porque uma das bases da gestão é autoconhecimento, não? Quem é a Luana, então? A Luana é uma menina do interior, que a família mora lá ainda, né? E uma menina que sempre teve vontade de mudar o mundo. E ela entendeu que ela pode mudar o mundo de diversos caminhos e escolheu uma profissão que deu uma base importantíssima dela mudar o mundo. Por quê? Porque o mundo da enfermagem é o mundo da vida das outras pessoas. Então, em qualquer lugar que eu esteja, né, hoje trabalhando com artistas, que arte e cultura também é uma base muito importante da formação social, é a enfermeira que está ali. Então, existiu uma Luana antes, uma Luana depois, né, dessa profissão, e que tem uma sensibilidade muito maior e que hoje se sente, assim, muito realizada, muito segura, Roberta e Adalberto, né, para assumir essas coisas, para discutir essas coisas e muito humilde também, para entender que o mundo está em constante mudança e que a gente precisa fazer parte desse processo para a gente contribuir um pouco. Bom, talvez a pergunta mais complexa, mas aquela vontade de criança de mudar o mundo, geração Coca-Cola, isso não mudou e nunca vai mudar, porque essa é a essência da Luana, independente do lugar que ela estiver. Luana, eu me lembro, quando você foi minha aluna, eu me lembro de você dizer que eu vou formar e eu vou voltar para essa universidade como professora. Eu me lembro disso. E olha que minha memória é péssima, depois do Covid ficou muito pior, mas eu nunca me esqueci disso. Porque realmente, assim, você como aluna foi uma aluna exemplar e desde sempre, né, desde a graduação, você já se mostrava, né, muito competente, muito determinada, muito dedicada. E eu queria dizer que eu tenho muito orgulho, assim, de ter participado um pouquinho dessa formação, porque você realmente nos orgulha enquanto profissional, enquanto pessoa, tá? Muito obrigada pela sua participação. A gente se sente, assim, muito agradecido, né, por esse momento, por essas discussões, por essas contribuições. Acho que eu vou fazer as palavras da Roberta, você falou tudo, né? Mas, mais uma vez, agradecer bastante a ter aceitado esse convite. Pra gente é uma honra muito grande receber figuras tão ilustres, inclusive, dessa categoria que representa tão bem a gente. E, claro, o brinde não podia deixar de acontecer. A gente tá deixando aqui... Esse é o nosso kit, né? Que a gente tem... Queria deixar uns presentezinhos, tá? Presente que está dando para todos os nossos convidados. Que lindo! Tá? Para que você guarde todas as suas anotações, tá? É um planezinho que é com a campanha nossa agora desse ano, que é lute sempre como enfermagem, né? Eu acho que vai muito do que você colocou, então mude o mundo sempre como enfermagem também. Mude essa frase também, tá bom? E uma garrafinha também, porque nessa mudança de mundo tem que beber muita água, tá bom? Queria deixar nosso agradecimento e dizer pra você que tá assistindo aí, não esqueça de curtir também a gente. O endereço, inclusive, pra você que não é filiado ainda, também tá aqui no rodapé, tá? Curte a gente, compartilha bastante esse tema e assistam os capítulos anteriores e os próximos que vão vir. Obrigado a todo mundo aí.
Muito obrigada, gente, pelo convite, por estarem aqui. E precisamos pensar que a vida continua. Muito obrigada, minha mestre Roberta, que sempre será, né? E a sucessão, Adalberto. Temos essa responsabilidade. Muito obrigada, parabéns pelo Pode Cuidar. Obrigada.